Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro. Capítulo 29. No mundo espiritual, Judite abraçava Fábio comovida e feliz. Conseguimos, não foi, Fábio? O amor se impôs sobre o ódio e a vingança. Sim, Judite, nada como a honestidade de princípios para fazer com que o amor prevaleça. Esses três, apontou para Romero, Plínio e Érique com o queixo. Que mistério os une? O amor, Judite. Isso não é mistério algum. Sim, mas como foi que eles conquistaram esse amor? Você não se lembra porque não participou dessa parte da vida de Romero, que foi muito importante para seu crescimento. Mas o que aconteceu? Posso saber? Vamos voltar para a colônia. Lá eu lhe revelarei toda a verdade. De volta à colônia, Fábio sentou-se com Judite perto de uma bonita fonte e começou a narrativa. Aos pouquinhos, as imagens daqueles tempos remotos foram aparecendo na tela mental de Judite, que, como espectadora, viu e ouviu tudo o que acontecera então. Novamente, viu Romero em sua última encarnação. Alguns anos haviam se passado desde o incidente com Júnior, quando ele fora morto pelas mãos de Judite. Ela e Fábio também já haviam desencarnado e Romero contava agora cerca de 60 anos. Era um homem atormentado. Com a chegada da velhice, começou a questionar seus atos. Quantas e quantas crianças não havia serviciado só para satisfazer seus instintos? Meninos e meninas, todos eram vítimas de sua cupidez. Mas algo dentro dele o martelava e o fazia refletir. Por que tivera de se envolver com tanta sortidez? Tudo por causa da mãe. Se ela não o tivesse trocado por aquele falso efeminado, nada daquilo teria acontecido. Olhou as mãos trêmulas e sentiu uma dor aguda no peito. A cela em que se encontrava recendia a ervas perfumadas que haviam sido queimadas por Padre Hipólito para purificar o ambiente. A cela era pequena e muito simples. Apenas um catre de ferro coberto por um colchão de palha, um pequeno baú com suas roupas, uma mesinha e uma cadeira. Acima de sua cama, uma pequenina janela dava passagem aos raios de sol e ao vento. Romero ouviu batidas leves e fixou o olhar na pesada porta de madeira que se abria vagarosamente. Padre Hipólito entrou com seu habitual sorriso e foi sentar-se junto a ele na cama. Não quer sair? Indagou. Está um dia muito bonito lá fora. Não, padre, obrigado. Prefiro ficar aqui dentro. Não acha que já está na hora de esquecer o que aconteceu? Não posso. Sou um pecador condenado. Não existe perdão para meus crimes. Sempre existe perdão para Deus, meu filho. Não para mim. Padre Hipólito suspirou profundamente e rebateu.
está na hora da missa das 6. Você não vem? Amanhã. Depois que o padre saiu, Romero foi se debruçar na janela e ficou olhando o entardecer. Pouco depois, o sol sumiu por detrás das montanhas e Romero voltou para dentro, fechando os olhos para não rever aquela maldita cena, tapando os ouvidos para não ouvir seu grito angustiado. Sua mente se recusava a retroceder e as lembranças se atropelavam pelos seus pensamentos aos borbotões. Não queria mais pensar naquilo, mas sua consciência não permitia que ele se esquecesse. Todos os dias, aquela mesma visão. A visão de algo aterrador que ele mesmo havia cometido, muitos anos atrás. Depois que o carrilhão do salão principal de sua mansão acabara de dar as 6 badaladas, Lélio subiu as escadas, levando pela mão uma menina morena e muito bonita, que não devia ter mais que 12 anos, recém-entrada na puberdade. Chegou à porta do quarto de seu amo, bateu e esperou. Pouco depois, Romero veio abrir. Ele vestia apenas um robe de chambre de veludo vermelho e sorriu para a menina. Vamos entrando, criança. Venha ver o que o titio comprou para você. O criado afastou-se sem dizer uma palavra e Romero levou a menina para dentro. Sentou-a em seu colo e mostrou-lhe uma boneca linda de porcelana, trajada num maravilhoso vestido de noiva, todo bordado com fios de prata, e a menina abriu a boca, extasiada. Jamais havia visto uma boneca tão bonita. E então, indagou ele, gostou? Ela apenas fez que sim com a cabeça, alisando os cabelos da boneca. Enquanto a menina se distraía com o brinquedo, Romero começou a acariciá-la. A jovem teve um sobressalto e encolheu-se toda, mas lembrou-se das palavras da mãe e não disse nada. Eram muito pobres e a mãe lhe dissera que se soubesse se comportar direitinho, ganharia bonitos presentes do senhor daquela casa. Senão, teria de aguentar as pancadas que ela iria lhe dar. Com medo da surra da mãe, a menina aquietou-se e respondeu humildemente quando Romero perguntou seu nome. Janina, senhor. Ótimo, Janina. Seja boazinha e não vou machucá-la. Fez com que ela largasse a boneca e continuou a apalpá-la, para desespero de Janina. Ela estava apavorada, sentindo as mãos daquele bruto sobre sua pele, sem entender direito o que estava acontecendo. A mãe apenas lhe dissera que fizesse tudo o que aquele homem mandasse, sem gritar ou se queixar, mas ele a estava machucando. Romero deitou-a sobre a cama e começou a despi-la, e Janina começou a chorar. Queria protestar, pedir que ele parasse com aquilo, mas não tinha coragem. Lembrava apenas das ameaças da mãe, o que era motivo mais que suficiente para não abrir a boca. Sabia quanto a mãe podia machucá-la também,
e era melhor obedecer. Em silêncio, suportou tudo que Romero fez com ela, engolindo o pranto e a dor quando ele a deflorou. Nem sabia que aquilo podia existir e começou a chorar baixinho, sentindo-se toda dolorida por dentro e por fora. Ao final, ele enxugou seu rosto e colocou a boneca em seus braços. Já terminamos, avisou friamente. Pode se vestir e ir embora. E não se esqueça de levar a boneca. Foi um presente que você mereceu. Toda dorida, Janina vestiu-se e apanhou a boneca. Nem queria mais levá-la, mas o homem dissera que a levasse. Se desobedecesse, ele podia se zangar e contar à mãe e ela levaria outra surra. Saiu a passos trôpegos, arrastando a boneca, e foi para a cozinha, onde Clorinde, a mãe, esperava com ansiedade. E então indagou com rispidez: como foi? Sem saber o que responder, Janina deu de ombros e exibiu a boneca. Muito bem, prosseguiu a mulher. Agora vá me esperar lá fora. Quando eu chamar, você entra de novo. Janina obedeceu e saiu para o ar frio da noite, encolhendo-se perto da porta. Alguns minutos depois, Lélio apareceu com uma bolsinha de dinheiro e colocou-a nas mãos da mulher. Isso é tudo, falou secamente. Já pode ir. Ainda não, rebateu Clorinde com ousadia. Preciso falar com seu patrão. Meu senhor não se envolve com esses assuntos. Se tem algo a dizer, diga a mim que eu transmitirei o recado. Tenho algo a dizer, sim, mas só direi a ele. Pois então, guarde para si seu segredo. Meu patrão não está interessado. Começou a enxotá-la com impaciência, até que a mulher agarrou-lhe o braço e falou com ódio. Pergunte-lhe quanto está disposto a pagar pelo meu silêncio por ter dormido com a própria filha. O criado largou-a aterrado e revidou incrédulo. O que está dizendo? Isso é mentira. Meu senhor não tem filhos, pois eu afirmo que Janina é filha dele e posso provar. Vá chamá-lo imediatamente. Pelo sim, pelo não, era melhor chamar Romero. A menina até que era mesmo bem parecida com ele, mas também podia ser impressão. Romero levou um susto quando o criado lhe contou aquela história fantástica, mas não impossível. Vestiu-se às pressas e foi ao encontro de Clorinde. Como ousa me chantagear com uma história absurda dessas? Esbravejou logo que entrou na cozinha. Não é absurda. Janina é sua filha e posso provar. Mas isso é um disparate. Como pretende provar um absurdo desses? Ela deu um sorriso sarcástico para Romero e gritou para fora. Janina, vem aqui imediatamente. A menina entrou assustada, apavorando-se ainda mais ao ver Romero ali presente. Achava que havia feito algo errado e agora iria apanhar. Tire a roupa, Janina, ordenou a mãe com voz glacial. O quê? Tire a roupa, vamos? Pare com isso, mulher, protestou Romero. Já vi o que tinha de ver da menina. Faça como eu digo, Janina.
tire a roupa. Janina obedeceu. Não entendia o porquê de tudo aquilo, mas não ousou contestar. Rapidamente largou a boneca em cima da mesa e, ajudada pela mãe, soltou o vestido e depois a fina combinação. Rápida e bruscamente, a mulher virou-a e, apontando para um sinal nas costas da criança em forma de meia-lua, disse eufórica: veja, é o mesmo sinal que o Senhor tem, igualzinho, ou vai negar? Romero engoliu em seco. Efetivamente possuía um sinal idêntico de nascença. Janina começou a chorar e vestiu-se novamente, evitando encará-lo, sem entender o que estava se passando. Ela é sua filha, vociferou a mulher. Não vê a semelhança? Apertou o queixo de Janina, forçando-a a olhar para cima, e Romero sentiu uma pontada no coração. Como não havia percebido, ela se parecia mesmo com ele, os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, os mesmos lábios grossos e carnudos. Saia daqui, esbravejou ele, e leve essa criança com você. Nunca mais quero vê-las. Ah! Agora quer nos expulsar, não é mesmo? Há 13 anos, quando eu era uma menina e você me estuprou, não pensava assim, não é? E agora faz o mesmo com sua filha, sangue do seu sangue, que bem pode, neste momento, estar também carregando um filho seu. Janina não entendia nada do que estava acontecendo. Jamais conhecera o pai, e a mãe vivia acusando-a de ser fruto de uma relação pecaminosa, de um porco imundo que a estuprara e depois sumira. E agora aparecia ali aquele homem a quem fora forçada a se entregar, e a mãe lhe dizia que ele era seu pai. Janina apavorou-se. Ter um filho do próprio pai era um pecado terrível, tão terrível que ela desmaiou, sendo amparada pelo próprio Romero. Que espécie de mãe é você, mulher? Redarguiu Romero perplexo. Que mãe, se não um verdadeiro monstro das trevas, seria capaz de empurrar a própria filha para tamanho pecado? E que pai seria capaz de se deitar com a própria filha inocente? Uma criança? Eu não sabia. Como poderia saber? Poderia saber, sim. Você a teve em seus braços, alisou seu corpo, mas estava tão envolvido pela luxúria que nem se deu conta dessas semelhanças todas. Pergunto-lhe, Senhor, quantas vezes não acariciou esse sinal, o sinal que o Senhor mesmo lhe legou ao colocar dentro de mim a semente que a fez nascer? Vamos, responda. Romero sentiu a vista turva e pensou que fosse desmaiar também. Aquilo não podia estar acontecendo, não com ele. Sempre fora cuidadoso, não aceitava dormir com crianças filhas de mulheres com quem já havia se deitado anteriormente. Como aquilo fora acontecer? Deixe-me em paz, demônio, fremiu ele. Saia daqui, desapareça. Se me mandar embora, todos conhecerão sua história. Saberão que Janina é sua filha. Ninguém vai acreditar. Ah, todos vão acreditar, sim. Tenho provas robustas. O que você quer? O que quer para me deixar em paz? Dinheiro.
Não é justo que sua filha continue a viver na pobreza em que hoje vive. A filha de um nobre merece coisa melhor. Quanto quer pelo seu silêncio? Ouro, muito ouro, e joias, diamantes, esmeraldas, o que tiver para me dar. Romero deixou-se cair na cadeira. Estava apavorado, com medo do que poderia lhe acontecer. Mesmo naqueles dias, estuprar a própria filha era um crime hediondo. Olhou para a mulher com desgosto, depois para a filha, desmaiada sobre a mesa, e levantou-se, caminhando com passos arrastados. Cuide dessa infeliz, falou para o criado. Vou providenciar o que ela me pediu. Com ar pesaroso, foi para seu gabinete particular retirar ouro e joias do cofre. Demorou cerca de 10 minutos. Quando voltou, levou tremendo susto. A mulher jazia morta no chão frio da cozinha, o pescoço quebrado, enquanto Lélio, debruçado sobre Janina, apertava seu pescoço também. Por Deus, Lélio! Gritou Romero, enquanto corria para ele e retirava suas mãos do pescoço da menina. O que está fazendo? Ficou louco? Pensei que tivesse me mandado cuidar delas, mas não mandei que as matasse. Não posso permitir que elas estraguem sua vida, patrão. Lélio era muito fiel. Estava com Romero havia muitos anos e era quem comprava as crianças para ele. Contudo, Romero não podia permitir que ele matasse sua filha. A mãe ainda podia fechar os olhos e fingir que não via. Mas Janina era uma criança e era sua filha. Algo dentro dele despertou sua consciência e ele sentiu o peso daquela responsabilidade. Caída no chão, Janina chorava ao lado da mãe morta, esfregando a garganta e tossindo com vigor. Aquele homem quase a sufocara, tentara matá-la, assim como matara a mãe. Começou a chorar descontrolada, apavorada com sua sorte. Mas nada aconteceu. Romero afastou Lélio de seu caminho e ergueu a criança. Não tenha medo, tranquilizou. Nada irá lhe acontecer. Mas minha mãe está morta, horrorizou-se. Foi um acidente, Janina. Isso foi um acidente. O acidente não passou despercebido pelas autoridades e Lélio, surpreendido quando tentava se livrar do corpo, foi preso em flagrante e acabou se suicidando na cadeia. Romero negara qualquer envolvimento com o ocorrido e Lélio recebeu sozinho todas as acusações. Janina, grávida, permaneceu na casa de Romero até que deu à luz um menino 9 meses depois. O parto foi complicadíssimo e ela não resistiu, morrendo logo em seguida, sem nem ver o rostinho do filho. Coube a Romero, então, criar sozinho a criança. Entretanto, atormentado pela culpa, isolou-se da cidade. Vendeu tudo o que tinha e saiu pelo mundo com o filho nos braços, até que foi recolhido no mosteiro de Padre Hipólito, uma alma boa que vivia para a caridade e o auxílio aos pobres. E era ali que Romero vivia desde então, juntamente com o filho incestuoso, agora aos cuidados dos bondosos padres. Quando Fábio terminou a narrativa, Judite estava chorando. Que coisa triste, falou emocionada.
Sim, Judite, o drama pessoal de Romero é dos mais tristes. No entanto, naquela vida mesma, ele começou a tomar consciência de seus atos e se arrependeu. Quem eram aquelas pessoas? Não vivi com ele naquela época, não as conheço muito bem. É verdade. Você as conheceu somente no astral. Padre Hipólito, alma generosa e amiga, reencarnou nessa vida como o bom doutor Plínio, que tem sido um pai para Romero. Ao seu lado, Eric, que foi o filho incestuoso de Romero, hoje aos cuidados paternos de Plínio. E aquelas mulheres, quem são elas? Clorinde, ambiciosa e venal, capaz de levar a própria filha ao leito incestuoso, voltou como Rafael, com todo o seu ódio acumulado e mal resolvido. O quê? Não acredito. Pois é, a mais pura verdade. Rafael ou Clorinde jamais conseguiu perdoar Romero, ainda mais depois de desencarnado, julgando-o culpado pelo seu assassinato. Aí resolveu trocar de sexo. Por quê? Há muitas vidas, Rafael vem nascendo na pele de mulheres sensuais e egoístas, sempre se utilizando do sexo para satisfazer seus desejos. Por isso voltou como homem? Também por isso, para Rafael, assim como para Mozart, foi uma forma de tentar acalmar a sexualidade desenfreada e experimentar um pouco do universo masculino que nunca soube respeitar. Rafael também é homossexual? Não. O que ele fez a Eric foi apenas a resposta ao ódio que sentiu por ter sofrido o que sofreu nas mãos de Romero. Em outras palavras, quis pagar na mesma moeda. Só por isso? Não. Eram inimigos de outras vidas, porque Eric já o havia estuprado quando fora mulher. O que será dele? Também está aprendendo. Se tudo correr bem, com o auxílio dos amigos espirituais, vai conhecer a moça certa, casar-se e receber como filho o homem que o matou. O criado? Esse mesmo. O plano espiritual encadeia as coisas de forma a que se restabeleça o equilíbrio perdido. Depois da morte de Rafael, a menina Janina permaneceu aos cuidados de Romero, sem contudo perdoá-lo pelo abominável incesto a que fora submetida. Ainda mais porque carregava no ventre o fruto de seu pecado. Essa mesma menina reencarnou como Lavínia, que apesar de ter sido maltratada por Rafael em outra vida, assumiu o compromisso de orientá-lo, porque já estava mais bem preparada para tanto. Por isso, conseguiu amá-lo e criá-lo da melhor forma que pôde. Tentou perdoar Romero e até que foi mais bem-sucedida nesse intento, embora por vezes os velhos ressentimentos voltassem, o que fez com que ela se virasse contra ele na primeira oportunidade que teve de acusá-lo. Fábio fez uma pausa e prosseguiu. E ainda há Eric. Como filho de Romero naquela vida, foi verdadeiramente amado pelo pai, amor que perdura até hoje. Da mesma forma, Plínio, que ajudou em sua criação, também desenvolveu por ele forte afeto. E Lavínia, se não tivesse desencarnado, tê-lo-ia amado imensamente, despertando dentro dela a beleza do amor materno. Apenas Rafael não conseguiria alcançar esse amor e tentaria utilizar-se do neto para extorquir ainda mais o dinheiro de Romero.
Creio que Romero já deu sua cota de sofrimento. Foi o único que foi preso e acusado injustamente. Por quê? Porque se sentiu culpado pela morte de Lélio, o criado, que suicidou-se na cadeia. Mas Romero não havia matado ninguém. Não, mas em seu íntimo sentiu-se aliviado ao ver a mulher morta. E mais ainda, quando todas as acusações recaíram sobre Lélio, sem que Romero dissesse uma palavra em sua defesa, negou até que conhecia a vítima. Talvez ele tenha exagerado nessa culpa. Não precisava ter passado por tudo que passou. Ninguém passa pelo que não precisa. Se ele passou, foi porque julgou importante. De todos, ainda acho que Romero foi quem mais sofreu. Não há como se medir o sofrimento, porque sua intensidade depende do que cada um já consegue suportar. Mas, no caso de Romero, essa foi a forma que ele encontrou de se ajustar com a vida. Será que todo mundo que troca de sexo vira homossexual? Em absoluto. Isso ocorre muitas vezes porque o espírito ainda está muito apegado a determinado sexo e não consegue se adaptar à mudança que ele mesmo se impôs. Não consegue compreender que a felicidade não está ligada à forma física, ditada pelo sexo, não aceita perder o masculino ou o feminino. Muitas vezes sente-se um estranho em seu próprio corpo, como se o veículo carnal que ocupa não lhe pertencesse, como se fosse prisioneiro de um corpo físico que está em desacordo com seu desejo. Pensa que só nascendo como homem ou mulher é que se sentirá completo e inteiro e não quer mudar. Não se conforma em experienciar coisas diversas, porque não quer se desapegar da situação de homem ou mulher que um dia foi a fonte de seus maiores prazeres. É como se a materialidade do sexo se lhe embrenhasse em seu ser a tal ponto que ele não conseguisse perceber a sutileza do espírito, despertando a consciência apenas para o que é carnal. Mas isso não é uma regra e cada um vive aquilo que precisa viver. Há vários motivos por que os espíritos escolhem nascer homossexuais. Há pessoas que só vêm viver o preconceito. Há pessoas que abusaram do sexo seu e de outros. Há pessoas até que já mataram em nome da chamada virilidade. Veja Romero, por exemplo. Ele vem reencarnando como homem heterossexual há muitas vidas, mas somente nesta se tornou homossexual. Foi a forma que escolheu para tentar se libertar de tantas culpas, principalmente da pedofilia e do apego excessivo a você. Cada caso é um caso, Judite, e não há como estabelecer uma regra. E nada disso é errado, tudo está certo da criação de Deus, e todas as coisas que existem no mundo trabalham em favor de nosso crescimento. A vida dispõe de muitos métodos para nos auxiliar, cabendo a nós optar por aqueles que mais se adaptam a nossos propósitos. Não poderíamos chamar o homossexualismo de doença? Não é uma doença. É claro que há um redirecionamento na energia que gera o desejo sexual e a causa desse redirecionamento está associada às experiências que cada um precisa viver. Homens e mulheres são seres de dupla polaridade, onde vai predominar energeticamente o polo
que é próprio de seu sexo, permanecendo o outro em estado latente e germinal. Mas ninguém é só masculino ou só feminino. Todos nascemos dotados dessa duplicidade de forças e é preciso que elas estejam em harmonia. Tudo em nós, como no universo, se manifesta em dualidade. Se temos um ponto masculino, havemos de possuir o contraponto feminino e vice-versa, o que é nosso equilíbrio e nos auxilia na utilização saudável dessas duas forças. Há homens heterossexuais que são extremamente femininos, assim como há homossexuais de atitudes pronunciadamente masculinas. E daí? Ambas as energias estão lá, na mesma proporção, embora vibrando em intensidades diferentes em cada um. A vida coloca diante de nós situações que desafiam nosso feminino e nosso masculino, e o desejo sexual é uma delas. Se um homem se sente atraído por outro homem, é claro que algo de seu feminino vibra mais nesse momento, porque ele tem essa polaridade dentro dele, só que não tão latente. Por outro lado, na relação em família, por exemplo, pode ser o sustento do lar, não só financeira, como emocionalmente, segurando a barra de todo mundo, como se diz por aí. Nesse momento, o feminino que vibra com mais intensidade no desejo sexual cede lugar ao masculino, que precisa se sobrepor para garantir a subsistência. Fábio fez breve pausa e concluiu. Mas o que conta verdadeiramente para o espírito é a forma como o ser humano se conduz diante da vida, porque só aqueles que já aprenderam a abrir o coração para o amor é que são capazes de vivenciar todas essas experiências com dignidade e respeito. Judite calou-se por uns instantes, refletindo nas palavras de Fábio. Tudo isso é muito confuso, Fábio. Para mim, o que importa mesmo é o amor. Tem razão, o amor transcende essas coisas todas e não faz qualquer distinção entre as pessoas. Pode até se revelar de formas diferentes, mas será sempre um só. É verdade. Por falar nisso, como vai indo seu coraçãozinho com relação a Júnior? Tenho orado muito por ele. Todas as manhãs, aproveitando a força de renascimento do sol, aproveito para enviar-lhe vibrações de amor e de perdão, conforme você me orientou. E tem feito isso muito bem, com muita sinceridade. Tanta que Júnior já começa a ver as coisas com mais clareza. Está se cansando de ser escravo e não se satisfaz mais com as drogas. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que em breve poderemos resgatá-lo. Seu coração anseia pela libertação e ele tem pensado muito em você e em Romero. Está muito arrependido do que fez, principalmente a você. As vibrações de perdão que você está lhe enviando têm servido para que ele consiga ao menos pensar em perdoar-se a si mesmo. Por que não vamos tirá-lo de lá agora, então? Ainda não. Precisamos esperar que ele nos chame. Quando ele quiser mesmo sair de lá, vai se voltar para Deus e pedir ajuda. Será que vão deixá-lo partir? Quero dizer, sei que os espíritos das trevas adoram escravizar os ignorantes como Júnior. Quando Júnior desejar alcançar a luz, não haverá espírito das trevas que o impeça. Se tentar, esse espírito poderá até vir junto. Será? Acho-os tão empedernidos. Muitos são mesmo, porque o poder das trevas
é algo inebriante. Mas nada se compara ao bem-estar e à felicidade que emanam da luz, e muitos espíritos se veem tentados a acompanhá-la, tamanho o seu poder de conforto e atração. Judite calou-se novamente, impressionada com as palavras de Fábio. No fundo, ansiava pelo momento em que iriam resgatar Júnior. Já não lhe tinha mais ódio. Ao contrário, começava mesmo a amá-lo, porque conseguira compreender.